Olá, vamos ao nosso segundo momento desse bate-papo de hoje. Então, a gente está falando sobre a carga dinâmica da prova, né? Essa outra modalidade de vislumbrarmos, né, a distribuição do ônus da prova. Então, a gente sabe que existe uma regra que determina de maneira estática, ou seja, de maneira fixa, que o autor tem uma prova que recai sobre ele, que tem uma responsabilidade probatória que recai sobre ele, o réu, por sua vez, tem uma responsabilidade probatória que recai sobre a figura do réu, sobre a pessoa do réu, e assim se estrutura basicamente todas as demandas de natureza cíveis. Só que, como eu comentei, desde 2015, nós temos a possibilidade de qualquer processo de natureza cível experimentar a chamada inversão do ônus da prova, ou carga dinâmica da prova. Vamos entender uma aplicação disso, né? Então, imagine que você experimenta uma contratação de telefonia móvel e você tem lá o seu plano de telefonia móvel. Vou te dar um exemplo. Não, mas vou primeiro explicar esse exemplo e depois vou comentar uma situação que aconteceu comigo que eu descobri hoje, diga-se de passagem. Seguinte situação. Você tem lá um plano de telefonia móvel em que você faz o pagamento de R$ 50 por mês, aquele plano controle, você não precisa ficar colocando crédito, e aí você paga R$ 50 por mês e tem lá uma franquia estabelecida de internet, minutos e blá, 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 blá. E aí você recebe uma ligação, porque às vezes, né, às vezes, em alguns momentos, a operadora de telefonia liga para a gente para oferecer propostas sensacionais, em que nos é oferecido. E aí você recebe uma ligação em que essa operadora diz assim: olha, temos uma proposta porque vimos que você é um cliente especial, você foi escolhido, né, para receber uma proposta. Você é uma pessoa meio carente, já se sente amado naquele momento e totalmente tendencioso a fechar aquele baita negócio que foi oferecido à sua pessoa. E aí, nessa situação, agora o senhor vai pagar R$ 90 por mês, mas vai ter ali uma situação sensacional, mágica, né, ilimitada e tudo mais. Você acha interessante aquela situação e você fecha essa. Só o Luciano colocou aqui: o Leonardo está pedindo para o senhor aceitar. Mas eu já aceitei todo mundo, Luciano. Será que o Leonardo já entrou? Já entrou. O Leonardo já está aqui. Se for o Leonardo que eu estou pensando, já está aqui. Não tem um Leonardo aqui, mas obrigado, Luciano. Professor, eu agradeço. Imagina. E aí, você aceita essa oferta de pagar R$ 90 para ter lá um limite dobrado, enfim. Acha que é sensacional, né? E aí você faz essa contratação, acreditando que a partir de agora a fatura que vai vir do seu e-mail será de R$ 90. No primeiro mês vem R$ 90, no segundo vem 120, depois no outro vem 150, e você fala: gente, tem coisa errada aí. Eu contratei 90 porque que está vindo mais. E aí você ingressa com uma ação contra essa operadora de telefonia, dizendo que eles estão cobrando um valor indevido, um valor que você nunca fez a contratação. E aí você conta o histórico. Eu tinha um plano que era R$ 50 por mês, eles me ofereceram um plano muito melhor, pelo valor de 90, eu fechei, mas veio 90 só no primeiro mês, nos outros, em nenhum outro mês veio o valor que tinha sido combinado. E aí vem o banco e fala assim: não, você contratou o valor diferente, não era 90 fixo, enfim. E aí vira aquela discussão. Essa é uma situação em que eu posso pedir a aplicação da teoria da carga dinâmica, a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a agência de telefonia, em relação às tratativas, como o contrato de telefonia é sempre verbal, então é muito mais possível que a empresa de telefonia tenha uma estrutura voltada a essa produção de prova do que eu. Poucas são as pessoas que gravam ligações que recebem.
Eu conheço gente que tem um aplicativo no celular que grava todas as ligações recebidas. Eu não tenho esse aplicativo, mas poucas pessoas fazem isso efetivamente, tal. Mesmo porque se eu não falo para a pessoa que eu estou gravando, é uma prova ilícita. Então acaba também sendo um problema esse tipo de utilização. Mas de qualquer forma, as empresas fazem todo um atendimento falando essa sua ligação está sendo gravada. Então elas têm toda uma estrutura inclusive financeira, técnica, de HD, de maquinário para gravar todas essas ligações. Então, essa demonstração de que eu, de fato, contratei um plano muito mais caro do que o que eu estou dizendo que eu contratei, quem tem que produzir é a TIM, se for o caso da TIM, ou a Vivo, né? Então, é uma circunstância que poderia recair sobre ele, pelo princípio pela aplicação da teoria da carga dinâmica, pela inversão do ônus da prova. Então, se o juiz aplicasse essa teoria, ele colocaria assim, olha, TIM, Vivo, Claro, Oi, Sercontel, enfim, você tem estrutura, você tem mais condição de produzir a prova. Então, se você está falando que o TISO contratou um plano de R$ 150, prove que ele contratou um plano de R$ 150. E não o de 90, que é o que ele fala que ele contratou. Prove que ele contratou de 150. Essa responsabilidade é sua. Então, essa é a discussão que se faz. Porque se eu fosse para uma teoria da carga estática, eu falaria, eu não devo 150, agora eu tenho que provar que eu não devo 150. Como é que eu vou provar isso? Né? Se a gente faz essas contratações por telefone, acaba não tendo prova de nada. Como que eu faço essa prova? Acaba sendo muito difícil. Então, se faz essa inversão. Isso é possível em casos específicos, entende? Isso não é a regra, isso é exceção. A Angélica colocou aqui, eu gravo tudo e aviso sempre. É muito importante deixar sempre avisado. Mesmo porque qualquer coisa que acontecer, aí tendo o aviso de que a ligação está sendo gravada, isso facilita bastante. Até a possibilidade de usar isso eventualmente. Eu comentei que eu ia falar para vocês um caso que aconteceu comigo hoje. Eu, mexendo no aplicativo do banco, e aí fui verificar o meu aplicativo do Bradesco, e estava tentando localizar um número de uma conta específica, que é muito antiga minha e que está totalmente parada, enfim. E aí vi lá uma questão de seguros. Falei, gente, eu já tive uma época um seguro no banco de vida, mas eu cancelei esse seguro porque achava uma coisa absolutamente não muito viável e eu acabo tendo o da OAB, que é bem interessante. E aí, no que eu abro o negócio de seguro, tinha lá um seguro contratado mês passado não, agora a gente está em abril, contratado em fevereiro. Falei, gente, eu não contratei nenhum seguro de vida em fevereiro. E aí, descontando R$ 49 da conta, desde fevereiro. E eu sei que tem um valor que é descontado da minha conta todo mês por um título de capitalização. E na minha cabeça, o valor do desconto era do título de capitalização. E não era. Na verdade, uma parte do que é descontado é do título de capitalização e esses 49 é de um seguro que eu nunca contratei. Ainda mais agora em fevereiro. Claro que eu vou cancelar isso numa boa, administrativamente, vou pedir o ressarcimento daquilo e tal. Mas se isso gerasse um processo, gente, não tem como ser exigido que eu prove que eu não contratei. Isso não existe. Como que eu provo que eu não fiz alguma coisa? Então, na verdade, essa responsabilidade probatória vai recair sobre o banco. Ele vai ter que provar que eu contratei, que efetivamente eu fiz essa contratação. Daí eu quero ver onde que eu assinei alguma coisa, né, e tal. Então, essa figura da carga dinâmica, da inversão do ônus, ela é uma ferramenta muito importante para desigualar pessoas que, em uma demanda judicial, se encontram em uma situação de flagrante desigualdade. Por exemplo, quando eu litigo contra um banco, contra uma grande multinacional, uma grande empresa, a diferença é muito grande. Técnica, financeira. Então, não dá para eu achar que eu estou em pé de igualdade. A condição da empresa é muito maior do que a minha para produzir toda e qualquer prova. Então, essa é uma possibilidade que nós temos por meio dessa
chamada carga dinâmica da prova ou inversão do ônus da prova. Beleza? Alguma dúvida até aqui? O senhor falou da gravação que a gente tem que avisar. Vídeo também? Você está filmando a pessoa? No caso, não seria uma pessoa, seria uma situação em si. Cortou bem na hora que você falou, mas assim, sempre que eu estou gravando o outro, de alguma maneira isso precisa ser avisado, e não é só avisado. Caso, Oi? não seria uma pessoa, seria uma situação. Mas uma situação feita por pessoas, não é? Bom, vou te dar um exemplo. Eu chego num lugar, não tem RAM, não tem acesso. Entendi. Você chega num lugar, não consegue, não tem acessibilidade, aí você não consegue entrar, e aí você grava essa falta de acessibilidade do respectivo lugar. Se for um local público, Daiane, você não precisa de autorização para gravar. Se é um ambiente público, e entenda que ambiente público não é ambiente da prefeitura ou do estado. Ambiente público é um ambiente que dê acesso ao público, que seja destinado ao uso do público. Então, restaurante, que é um local privado, ela é de acesso público. A ideia do restaurante é que qualquer um entre. Se você não tiver acesso para ingressar no restaurante e quiser filmar essa falta de acesso, você pode fazer e não precisa de autorização. Só tem que tomar um cuidado para não filmar pessoas, porque daí é uso de imagem, e aí para você gravar pessoas, você vai precisar da autorização delas. Então, só tendo esse cuidado. Agora, é uma acessibilidade em um ambiente privado. Não é um ambiente de acesso ao público, mas um ambiente privado. Aí você só pode gravar com autorização. Então, você está indo na casa de uma pessoa e na casa da pessoa não tem acessibilidade. Você não pode gravar e divulgar as imagens da casa da pessoa sem o consentimento da pessoa. Então, tem que fazer essa diferença, tá, Daiane? Mas sendo um ambiente de acesso público, não filmando ninguém, você pode fazer a gravação sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Professor. Oi. Você falou a respeito das empresas de telefonias, mas quando eles gravam as ligações, eles te dão um protocolo. Com esse protocolo, eu consigo provar que eu não contratei, certo? Certo. O que vai acontecer aqui, Thales? É muito bacana. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, era só isso. Eu poderia pedir o protocolo, minha ligação foi gravada, e aí provaria que eu não contratei um valor que eles disseram. Muito, muito oportuna a sua fala, Thales. Vamos lá. Vamos trabalhar a partir dela. A gente tem que entender que carga dinâmica da prova ou inversão do ônus da prova não é ausência de responsabilidade probatória. Então, assim, se eu consigo, pegando exatamente o exemplo que eu dei, né? Não em relação ao seguro de vida, porque é impossível eu ter qualquer coisa, mas em relação à questão da telefonia, em que houve uma mudança de contratação e tal. O fato de eu conseguir a inversão e colocar essa maior responsabilidade probatória no colo da TIM, por exemplo, isso não me torna uma pessoa ausente de responsabilidades probatórias. Isso não existe no processo civil. Então, nós nunca teremos, no âmbito processual civil, uma situação em que uma parte seja completamente desincumbida de produzir ou de contribuir para a produção da prova. Então, em questões que envolvem relação de consumo, em que houve uma conversa, uma negociação, é o mínimo que o consumidor tem que fazer, indicar o protocolo. O mínimo. Então, tudo bem, ele não precisa ter a gravação, ele não precisa ter nada, mas o protocolo ele tem a obrigação de ter. Então, o protocolo é o primeiro elemento para se verificar ali essa chamada verossimilhança, que dá para minimamente confiar na palavra daquela pessoa mais fraca na relação.
Porque senão, imagina, seria uma munição gigantesca. Eu estou dando uma bazuca para as pessoas saírem por aí pedindo qualquer coisa, de maneira completamente descabida e irresponsável, né? Então, é muito importante essa fala do Tales, porque por mais que eu consiga a inversão, isso não me torna uma pessoa absolutamente desincumbida de provar as coisas. Eu ainda terei algumas responsabilidades, ainda que pequenas, mas as terei. E nas relações de consumo, o protocolo é o mínimo. Por isso que é muito importante você sempre ter muito protocolo anotado. E aí uma dica que eu dou para vocês, que é uma dica prática, da advocacia mesmo. As pessoas não têm protocolo de nada. Ou se anotam, elas não sabem nem onde anotaram depois, se perdem completamente. Assim, poucas pessoas são realmente organizadas com as coisas e tal. Se você tem uma situação em que você não tem protocolo, o que você pode fazer? A partir daquele problema verificado, você liga para a operadora ou para a entidade e conversa com a atendente dizendo o seguinte: olha, eu fui cobrado tal valor, mas esse não é o combinado. Eu fiz uma contratação, ela foi assim. Você pode confirmar essas informações para mim? Existe uma possibilidade muito grande, enquanto não houver a discussão judicial, do atendente confirmar para você tudo isso. Ah, realmente houve um equívoco, a contratação do senhor é tal. E aí você já pega o protocolo dessa ligação, porque o que você precisa é uma confirmação. Eu tive uma situação assim, porque eu recebi, mas era um golpe, no caso era um golpe, que eu recebi uma ligação de Santa Catarina, cobrando um suposto débito que eu teria por causa de uma assinatura de uma revista. E aí é uma revista que eu cancelei a assinatura, e aí eles falaram que, na verdade, não houve o cancelamento e que eu tinha uma multa para pagar. O problema é que esse cancelamento eu já tinha feito, eles me ligaram ano passado, mas eu já tinha feito esse cancelamento há uns 3, 4 anos. Eu nem era casado. E aí, depois disso, eu casei, mudei de casa. Onde está esse protocolo do cancelamento? Só Deus sabe. Não tenho a menor ideia, mesmo porque depois desse tempo todo nem imaginei que pudesse ter qualquer coisa. E aí vem o infeliz se aparecer falando assim, aqui é da editora 3, que é a editora da Isto É, existe um valor aqui para você pagar, que é a multa pela quebra do seu contrato e tal. E eu falando, mas moça, eu cancelei, tá tudo certo. Não, o senhor não cancelou a multa e tal. Eu falei assim, mas eu não vou pagar multa nenhuma. Eu cancelei. Ela, não, daí eu falei assim, ela falou assim, qual que é o valor? Você, é mil e alguma coisa, não me lembro agora. Eu falei, quando a moça tá louca. Não tem a menor possibilidade de eu estar devendo um valor desse de assinatura e a possibilidade ainda menor de eu pagar isso para vocês. Ele falou assim, não, mas eu tenho uma proposta sensacional para o senhor quitar isso. Eu falei lá dentro, eu não quero nem ouvir a sua proposta. Não tem conversa. Isso não existe, essa dívida. E aí ela disse para mim assim, não, então eu vou... aqui não, aqui, aí ela mudou o discurso, falando assim, aqui não é da editora, aqui é da comarca. Eu falei, moça, a senhora está me ligando do fórum. E ela, sim, estou ligando do fórum. Eu falei, então vocês estão tudo errado, vocês são muito incompetentes, porque primeiro que o fórum não faz cobrança dessa forma. E outra é que vocês jamais poderiam propor uma ação contra a minha pessoa em Santa Catarina. Né? Domicílio do consumidor, competência absoluta. Vocês estão absolutamente equivocados na maneira como vocês conduziram esse processo. Esse processo de vocês é nulo. Então, aí, nisso, a gente já tem aí uma boa conversa para ter. Daí ela, mas não é assim que funciona. Enfim, uma hora a gente perde um pouco a paciência e desliga o telefone. E aí começa a minha cruzada para conseguir alguma prova de que realmente eu não devia nada para a editora 3. E aí ligava para o telefone dessa editora 3 e nada de alguém atender, nada de alguém atender. Eu comecei a ficar desesperado. Falei, gente, esse povo não atende. Eu estou começando a ficar puto com essa história. Estou vendo isso, porque até eu desconfiava do golpe, mas você fica sempre com o pé atrás, né? Até que isso foi numa sexta, eu só consegui falar com a editora na segunda. Aí você imagina, né? E do jeito que eu sou neurótico, o meu final de semana foi aquela situação perdida. Na segunda eu consegui falar na editora e a moça falou assim, não, senhor, fique tranquilo, não tem nada, nenhum débito, isso é golpe e tal. Pedi, anotei esse protocolo. Falei, bom, se der alguma merda, isso está tudo anotado. Agora, num lugar mais protegido, né?
Enfim, então às vezes a gente tem que fazer essas coisas, porque o protocolo, minimamente, eu preciso de fato demonstrar. Beleza, jovem Thales? Beleza, professor, muito obrigado. Nada. O Luciano colocou aqui, professor, a teoria da carga dinâmica da prova é plausível em casos de títulos executivos fraudulentos? Então, Luciano, o que vai acontecer? Depois do Código de 2015, ela é possível em qualquer situação, desde que eu consiga adequar o parágrafo 1º àquela hipótese fática. Então, uma circunstância em que seja excessivamente difícil a produção da prova por uma parte. Então, se eu tiver competência argumentativa para demonstrar exatamente o enquadramento do parágrafo 1º, eu vou conseguir aplicá-lo em qualquer situação. Mesmo antes do Código de 2015, e aí a sua pergunta me puxou uma outra situação, havia um decreto que permitia a carga dinâmica para circunstâncias que envolviam discussão de estelionato. E aí não era nem bem essa questão de título de crédito fraudulento, mas era uma discussão de estelionato, em que a lógica era a seguinte: se eu alegasse que a dívida está paga e que o que ele está cobrando é fruto de estelionato, que na verdade ele está me cobrando 10 mil. Eu falei assim, eu alego na minha contestação, olha, juiz, na verdade, eu não devo nada disso. Eu peguei emprestado dele 5 mil, eu já paguei esses 5, já paguei um monte, já paguei tanto de juro, ele está querendo mais juro ainda. Então, o que ele está me cobrando é fruto de juro abusivo. Quando houvesse a alegação de estelionato, e ela fosse plausível, né, minimamente razoável, o juiz poderia fazer a inversão do ônus da prova, a aplicação da carga dinâmica, para que o credor provasse que, de fato, o débito existe daquele jeito, naquele valor, e que aquele é o cálculo adequado. Tá? Então, isso era uma outra forma, não necessariamente a título executivo fraudulento. Em alguns casos, até é isso, porque na figura do estelionato, né, desse negócio de empréstimo a juro e tudo mais, né, que tem um nome para isso, não é? Na prática, isso é estelionato, mas no dia a dia a gente tem um nome comum que eu não estou me lembrando. Se alguém lembrar, escreve aí, que é quando você faz esse empréstimo. Agiota. Agiota, obrigado, Daiane. Nessa figura do agiota, né? Aí caberia ao credor demonstrar que ele, de fato, está regular nessa situação. Eu me lembro sempre de uma situação, de um processo que tramitou em Astorga, que ele tinha essa discussão. Porque, normalmente, o agiota faz o seguinte, ele fica trocando os títulos, justamente para tentar descaracterizar a agiotagem. E aí, ali, era uma situação em que uma pessoa emprestou dinheiro de um cara, e ela dizia que o empréstimo tinha sido feito a juros de 4% ao mês, o que não é possível. Eu posso emprestar dinheiro a juros? Posso, desde que seja no limite legal, que é 1%. Só a instituição financeira pode fazer empréstimo cobrando acima do limite de 1%. E aí, é óbvio, né, que quando o credor entrou com essa ação contra o devedor, quando o devedor alegou que não, que era fruto de agiotagem e tudo mais, é claro que ele negou. O credor, é óbvio, não ia reconhecer isso nunca, né? E entenda, o fato de ter uma agiotagem não exclui a dívida. O que a agiotagem verificada vai fazer? Vai ser feito um cálculo novo para verificar se aquilo que foi pago já quitou o débito com as suas implicações legais, juros legais. E normalmente já está pago. O que está sendo cobrado é só o excedente, sabe? E aí o devedor alegava isso, o credor, para demonstrar que ele era uma pessoa de nobre coração e que estava preocupado em ajudar todo mundo, sempre nem cobrando juros, a fala era que não, nem juro eu cobro. Ele apresentou no processo uma planilha, que era o controle dele de algumas movimentações financeiras da loja, porque ele pegava o dinheiro da loja, emprestava e tal, da loja dele. E qual era o problema? Que aí, na verdade, gente, esse cara tinha que realmente catar o advogado dele e dar um pau, porque foi uma grande cagada. Ele, primeiro, que daí no depoimento dele dizia que nem juro cobrava,
e na petição do advogado, o advogado dizia que ele cobrava o juro legal. Então, a gente já tem uma incongruência aí. E nesse documento que ele mesmo juntou, do relatório de gastos da empresa, onde tinha ali registros de empréstimos, na frente do empréstimo para a devedora tinha lá 4% anotado na planilha do Excel, que foi apresentada, que foi printada e apresentada. Então, assim, aí isso foi uma pergunta feita em audiência. Ora, mas se o senhor nem cobra juros, né? Primeiro, por que o advogado do senhor disse na petição do senhor que o senhor cobra juros de 1%? Então, o senhor não cobra ou cobra 1%? Ele, tem casos em que eu cobro 1%, tem casos que eu não cobro nada. E mais de 1% o senhor já cobrou? Não, nunca. Então, por que está anotado 4% na planilha? É um erro de digitação. E aí você percebe que nada disso se sustenta, sabe? E aí é uma circunstância em que a gente tem essa possibilidade da inversão, sim, Luciano. Tá? Mas entenda que hoje ela é possível para qualquer processo, desde que eu consiga enquadrar a circunstância, a hipótese do parágrafo 1º. Beleza, Luciano? Positivo, professor. Muito obrigado. Nada. Vamos seguir. Classificação dos atos das partes. Então, aqui é algo bastante tranquilo, tá? A nomenclatura é mais chata do que o conceito, se for ver. Então, quando a gente analisa os atos das partes, nós temos os atos de obtenção. E o que são atos de obtenção? Eles buscam alguma coisa. Por isso o nome, pensa sempre na palavra, né? São atos voltados a conseguir alguma coisa. Dentro dos atos de obtenção, nós temos os atos postulatórios, os atos de evento físico e os atos instrutórios. São 3 modalidades dos atos de obtenção. Então, o que são atos postulatórios? Postular é pedir. Então, sempre que eu tenho uma manifestação da parte pedindo alguma coisa, né, inicial, contestação, impugnação, recurso, ele é um ato postulatório, porque ele postula alguma coisa, ele pede alguma coisa. De evento físico, e aqui é importante, o que é um ato de evento físico? É um ato que acontece fora do ambiente jurisdicional. O que eu quero dizer com fora do ambiente jurisdicional? Ele é concretizado fora da comarca não, fora da vara, fora do processo. Então, exemplo, pagamento de custa. O pagamento não é feito dentro do processo, o pagamento é feito no banco. Quando eu penso em uma penhora, a penhora não é feita dentro do processo. O oficial de justiça sai com um papelzinho, vai na casa de alguém e efetua a penhora. Então, todos esses atos que são concretizados fora do ambiente do fórum, a gente vai chamar de ato de evento físico, tá? Porque ele ocorre fisicamente, concretamente, fora do fórum. Então, entenda atos de evento físico como os atos que ocorrem fora do ambiente forense. É complicado eu falar para vocês, gravem que acontece fora do fórum, porque hoje os fóruns têm a agência da Caixa dentro do fórum, né? Aí o cara paga as custas dentro do fórum, mas na agência da Caixa, entenda. Fora do ambiente judicial. Por mais que dentro do fórum eu tenha lá um caixa eletrônico ou um funcionário da Caixa Econômica trabalhando, a Caixa não faz parte do Poder Judiciário. Ela só está ali para facilitar a vida das pessoas, tá? Então, fora desse ambiente judicial, isso é um ato de evento físico. E temos os atos instrutórios. Instrução, meus caros, sempre quando a gente fala instrução, a gente se refere à produção de prova. Ato instrutório, ele é voltado à produção probatória, a provar alguma coisa. Então, a gente tem como esses atos instrutórios, quando eu tenho testemunha para ser ouvida, audiência, ou quando eu me manifesto para ouvir depoimento pessoal, toda a prática de ato voltada a produzir alguma prova pericial, enfim, ela tem função instrutória, ela vai ser chamada de ato instrutório. Certo? Próxima classificação são os atos dispositivos. E o que são atos dispositivos? São atos das partes que manifestam uma vontade que dependem de homologação. Atos dispositivos são aqueles que dependem de homologação. O que é homologação? É a chancela do juiz, é a concordância do magistrado, a aceitação do magistrado. Então, quais são exemplos, né,
Exemplos de atos que dependem de homologação. Acordos dependem de homologação para surtir efeito. Então, as partes fazem um acordo, elas peticionam. Isso é um ato dispositivo. Para aquele acordo ser válido, ele depende de homologação. Desistência do processo também depende de homologação. Renúncia do direito também depende de homologação do magistrado. Então, nós temos ali alguns atos que dependem de homologação. Depois que a parte manifesta ali a sua intenção, aquela intenção tem que ser homologada. Luiz, tem pergunta? Ou liberou sem querer? Aqui foi sem querer. Perguntas até aqui, meus caros? Como estamos? Tudo 100%? Mauro, Márcio, Angélica, vocês eu estou vendo. Ótimo. Mara, tudo certo? Ótimo. Meus queridos, eu não vou começar atos do juiz agora, porque a gente não vai conseguir terminar. Então, a gente vai falar de atos do juiz na nossa próxima aula. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Se cuidem, juízo, fiquem com Deus. Boa noite, bons sonhos. Até mais. Qualquer dúvida, questionamento, manda mensagem. Tá à tua disposição. Beijos e abraços. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.